Um a menos para poder dar um suporte. Difícil de não. Obrigada. Pode ser. Tá ligado, som? Alô? Será que tá ligado? Deu uma saída. Ela falou, ela falou. Gente, alô, Teste. Testou? Alô, teste. Tá baixo, né? Não, muito baixo, né? Esse aqui. Acho que sim, tá funcionando, mas vamos lá, todo mundo vai colocar a perna. Pessoal, é do fundo, tá ouvindo? O som tá bom? Oi, pessoal. Agora sim, vou te ver. Oi. Alô? Pessoal, vamos sentar para a Cláudia poder começar? Eu fiquei sabendo que o café acabou, eu solicitei para a Copa mais 2 garrafas, então durante o curso, quem quiser dar uma saidinha para tomar mais um pouquinho. Ok. Cláudia, vê se o seu está melhor agora. Alô, pessoal, tá me ouvindo, gente? Boa tarde a todos. O som chegou aí? Lá no fundão? Tá legal? Então vamos lá.
Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, podendo trocar essas experiências. E, como a Grazi já falou, os combinados, todos que ela fez, a gente vai manter. Então, vamos fazer dessa palestra aqui uma troca. Primeiro eu vou falar mais um aspecto teórico, depois eu vou trazer a experiência lá do órgão que eu trabalho hoje, que é o Tribunal de Contas da União, que já está aí há 10 anos trabalhando com pessoas remotas, distribuídas, à distância, então eu vou falar um pouquinho. Me interrompam a hora que vocês precisarem, quiserem, vamos fazer um bate-papo aqui bem informal. E qualquer coisa, se tiver uma dúvida que eu vou responder mais adiante, eu peço desculpas e falo que respondo depois. Mas fiquem muito à vontade. Eu tive acesso ao material que vocês produziram, a área de gestão de pessoas produziram sobre teletrabalho, sobre a experiência de vocês em teletrabalho. E me impressionou muito, porque vocês estão com essa experiência há pouco tempo e os resultados estão sendo muito positivos. Assim, teve um índice muito alto de respondência essa pesquisa e ela demonstrou que as pessoas estão satisfeitas, que os gestores estão satisfeitos, que as metas estão sendo cumpridas, que não está difícil gerenciar, enfim, tudo positivo. E quando eu fui ver assim, as estatísticas, é só vocês hoje estão com 6% só da capacidade em trabalho remoto. Por que será, né? Essa resposta eu quero que vocês me deem aqui no decorrer do nosso bate-papo. O que está acontecendo que vocês hoje têm só 6% com tanto resultado positivo? Como é? O juiz não deixa. Ah, o juiz, é o problema do juiz. Então a gente vai ter que fazer uma palestra com o juiz, né? Com tanto resultado positivo, ele está aí. A liderança de cima fala com certeza. Antes disso, gente, eu vou me apresentar e quero que vocês também se apresentem aqui. Eu não vou pedir para cada um falar, mas respondam aí as perguntas para a gente se conhecer um pouquinho o perfil de quem está aqui. Eu tenho um filho chamado Vinícius, tá, né? A coisa mais importante da minha vida, né? Então é a primeira coisa que eu falo, a madrinha dele está aqui, velhinha, a juíza que está aqui prestigiando o nosso encontro. E vocês aqui, quem é que tem pai, mãe, quem tem filho, levanta a mão. É quase todo mundo, né? Muito bem. É ótimo, né, gente? Essa Quem parte. tem vó? E quem é vó? O meu filho tem 13 anos, eu já falei pra ele, pode engravidar com 18, 19, alguém que eu crio, eu cuido. Gente, eu sou casada com o Rodrigo. Quem aqui é casado? Legal. Rodrigo também, mas não é. A gente espera. Quem está no segundo casamento? Terceiro? Ai! Só um no terceiro? Gente, então eu estou no terceiro casamento do Rodrigo. Sou a pessoa que acredita em casamento. Posso falar de casamento? Qual é o seu nome? Eu e a Débora. Você é casada? Com quem? Com o Sérgio. Ela conhece o Sérgio. A gente conhece casamento. Totalmente diferente. A minha experiência acadêmica e profissional, eu sou formada em ciência política na UNB e com pós-graduação recém-concluída, porque filho, gestão, a gente não consegue parar tanto para estudar. Agora em auditoria governamental. Casamento, esse casamento separa, casa na outra, é muita confusão. E aí, por que eu sou formada em ciência política e estou no TCU, sendo auditora federal de controle externo? Moro em Brasília. Brasília, a gente cresce falando que vai ser o quê? Servidor público. Filha de servidores públicos, virei servidora pública desde muito cedo. Passei pelo Banco do Brasil, né? Passei pelo STJ, já fui do Judiciário, da CGU e finalmente cheguei no TCU, onde eu já estou há 15 anos. E vou me aposentar por lá, se um dia a gente se aposentar, com certeza vou me aposentar com o TCU. Desses 15 anos de TCU, 12 eu sou gestora de pessoas. Já trabalhei em várias unidades lá do TCU, desde cerimonial, que é o lugar que nunca mais eu volto na minha vida, fazer o cerimonial, porque é enriquecedor. Gestão de pessoas, vocês gostam de cerimonial? Eu adoro, já fui. Nossa, eu sofri demais, gente. Se você é sofre, né? Meu Deus, como sofre. Prefiro gerenciar 100 pessoas na área de gestão de pessoas, pagando folha, do que trabalhando cerimonial, porque eu sofria mais. Eu sei que é. Eu esqueci de perguntar a formação de vocês. A Maria, o quê? Direito? Quem é direito aqui? Quase todo mundo, né? Alguém não é? Tem que ser para ser diretor de fórum? Então, o quê? Mas alguém, além de ser advogado, é formado em engenharia também?
Isso acontece lá muito no TCU. Entram muitos engenheiros e depois quase todos fazem direito e fica bem interessante. E já passei por esses órgãos. E o que eu gosto de fazer nos meus momentos de lazer? Isso. Academia Muay Thai. Conhecem Muay Thai? Sim. Um dia desses a velhinha foi me visitar em Brasília estressada. Estava cansada, tudo pronto. Eu falei, velhinha, aula de Muay Thai. Desestressa, né, velhinha? Acabou. Ela saiu de lá, a gente sopra, pensa no chefe, na equipe, e fica tudo maravilhoso. Além disso, eu gosto de ler, de viajar, acho que são nada muito extraordinário. Alguém tem um hobby aqui diferente, assim, do que quer compartilhar, algo que gosta de fazer no lazer e que é um pouquinho mais radical? Eu gosto de cozinhar para os meus netos. Ah! Muito bem. Muito bem gostar de cozinhar. É hobby. É hobby. Isso mesmo. Gente, aí agora a gente veio aqui nem falar tanto de hobby, mas falar de liderança à distância, de gestão à distância. E liderança à distância a gente tem um monte de medo, não tem? E aí, como é que vai ser? A gente tem dúvidas, a gente tem medo. Aí eu trouxe aqui algumas inquietações assim para a gente refletir e ver se a gente consegue responder até o final. O trabalho remoto é igual ao home office? Não, né? Home office é um tipo de trabalho remoto. Ele pode ser um trabalho remoto em qualquer lugar. Você pode trabalhar num outro país, você pode trabalhar numa lanchonete, num coffee shop, numa biblioteca, na sua casa, em qualquer lugar, né? Então, as coisas, o home office é um tipo de trabalho remoto, mas o trabalho remoto em si é muito maior do que tudo isso. Eu vou perder o controle da minha equipe? Será que a gente tem essa dúvida? Se eu vou deixar um servidor em teletrabalho, e aí? Como é que eu vou estar gerenciando esse servidor? Se eu não estou vendo o que ele está fazendo, como que eu garanto que ele está trabalhando? Será que ele não está na televisão? Será que ele não está no sofá? Será que ele não está lanchando, passeando? Eu vou conseguir manter essa conexão dos servidores, da equipe com a chefia? E a questão da cultura organizacional? Ele vai se distanciar muito? A gente vai perder aquele espírito assim, de ser um servidor, no caso lá, nosso, do TCU? Como é que a gente vai manter essa conexão dele enquanto ele estiver em teletrabalho? Um dia desses, eu estou atualmente na Secretaria de Gestão de Pessoas e um servidor andou reclamando, um que está em teletrabalho, que ele não queria receber e-mail do restaurante. Porque o restaurante nosso manda um e-mail diário com a comidinha light, para as pessoas já que querem fazer um tipo de dieta ou ter alguma restrição, já se programar qual é a comida light daquele dia. E ele não queria receber. Eu falei, meu Deus do céu, né? Apaga o e-mail. Mas assim, não dá para o teletrabalhador não querer fazer parte da cultura, né? Não querer receber e-mails, que sejam eles úteis ou não, mas tá vivendo ali aquele momento. O que mais que tem de medo? Como que vou fazer na hora de tomar uma decisão importante? Se eu quero falar com aquela pessoa naquele momento, eu não consigo acessá-la, ela está incomunicável, não atende celular. E aí, o que eu faço? É uma dúvida, é um medo. Que tipos de trabalho que a gente pode ter de forma remota? Tem trabalhos muito simples, muito fáceis da gente visualizar que eles sejam feitos à distância, como instrução processual. A dúvida é que a instrução processual, você está lá, o seu processo eletrônico, né? Que hoje só é permitido a gente conseguir fazer o trabalho remoto com o desenvolvimento da tecnologia. Então, não tem muito o que questionar quanto a isso. Não tem, esse trabalho, todo mundo, eu acho, que visualiza que ele é um trabalho passível de fazer remotamente. Mas e o trabalho de auditoria lá no TCU? Como assim? Que você reúne equipe e vai fazer auditoria em algum órgão. Esse trabalho dá para fazer com servidores distribuídos remotamente? Então, fica essa dúvida também que a gente vai responder mais adiante. Como fazer trabalhos colaborativos, né? Que foi o que eu comentei. Não é um trabalho que requer só ele e o processo, mas um trabalho que tenha que ser um trabalho de equipe, que cada um faça uma parte, ou que o trabalho de um vai desencadear no trabalho do outro, etc. E como que fica a imagem do órgão público? Ficou ruim essa cor? Isso aí é o seguinte, como é que a gente... Nossa, como é que a sociedade vai ver que a gente está fazendo teletrabalho? Será que isso vai pegar bem, vai pegar mal? Será que eles vão achar que mais uma obedece do setor público? O setor público agora é alvo total, né? De qualquer tipo de crítica, por todos os problemas do Brasil existem por causa da gente. Então, se você institui mais isso, nossa, já vão lá, estão de folga, estão na praia. Como é que a gente controla isso aí? Como é que a gente mantém a imagem do órgão público? Então, a gente tem uma série de receios, né, que permeiam a nossa cabeça, a cabeça dos nossos gestores, dos nossos chefes, com relação
ao trabalho remoto, né? Além disso, existe uma questão importante que a gente tem que sempre pensar, é que o gestor público ele tem uma tendência, às vezes, de mais acomodação. Ele está lá baseado com um monte de regulamento, de norma, e ele pensa assim, eu não vou. Difícil assim, que ele não quer ousar, né? Vai que aquele povo do TCU vem aqui e pega. O pessoal do TCU não é fácil. Vai que eu estou ousando e vem o TCU aqui, vem os tribunais de contas e vê alguma situação. Então, é uma tendência até natural de, às vezes, de tentar ousar menos, inovar menos, né? Isso aí é uma barreira que a gente tem que vencer e o tribunal, inclusive, já tem feito assim, um grande esforço de ter essa consciência interna também, né? Dentro da autogestão para acabar com esse estigma que o TCU para o país, né? O TCU está parando as obras, o TCU para o país, para tentar também se olhar um pouco do ponto de vista do gestor, fazer o trabalho juntos. A gente está com algumas iniciativas aí nesse sentido. Queria que vocês respondessem essa pergunta, que eu vou passar aqui, vocês vão entrar no www.mente.com para a gente fazer uma enquete aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Entra aí, por favor, gente, www.mente.com. Aí você coloca esse código ali, 219634. Todo mundo tem celular, vamos lá. E para a gente ver assim, qual que é a percepção aqui do grupo com relação a essa pergunta aí que está colocada. Onde você prefere estar quando precisa trabalhar focado? Vamos ver o que surge aí. Apareceu aí para vocês? 219630 é mente, M-E-N-T-I. Tem gente que já colocou aqui, em minha casa. Vamos ver o que mais que surge. Quanto maior a letra aparece aí, mais gente respondeu a mesma coisa. A gente está acessando aí? No trabalho está ganhando, casa, no trabalho. Tem na praia aí? Mas pensa que você quer fazer algo focado, precisa se concentrar, né? Trabalhar com... Então, o que está saindo aí? Do trabalho, em casa, na casa, na minha casa, no gabinete, da vara, uma sala reservada, sala de trabalho sozinho, qualquer sala sozinha, de ouvir, ambiente tranquilo, lugar calmo, mas sozinho, na empresa. Mais alguém que está faltando colocar aí, gente? Podemos. A gente está aqui com umas 60 pessoas. Bom, então o que surgiu aí? Várias coisas. Aqui, no caso de vocês, são gestores, né?
apareceu muito a questão de no trabalho, no gabinete, em casa, na minha sala de trabalho, de ouvido, não entendi. Lugar específico, de empresa. Ah, com fone de ouvido. Pode ser. Pode ser. Na sala de videoconferência, no gabinete, sozinho, no gabinete, escritório, enfim. Só para a gente ter aqui uma percepção de como é que... se você juntar, é porque ele pega exatamente, né, a letra que fala, a palavra, né? Legal, gente. Eu fiz só para a gente ter uma ideia aqui de do que as pessoas buscam, né, quando elas querem ficar concentradas, focadas, né? Tem gente que botou o trabalho, mas numa sala sozinha. Hoje é difícil a gente, às vezes, trabalhar numa sala, né? Sozinho, individual. Eu trouxe aqui para vocês, mas eu acho que eu estou com dificuldade de passar o som, um TED do... Vou voltar aqui. Esse TED aqui, do Jason Feiler, que é o criador do sistema que faz trabalhos colaborativos, Basecamp. E eu ia passar para vocês, mas assim, o som tá ruim, ele é muito longo, vamos otimizar e o pessoal depois manda. É um TED legal que vale a pena, que ele desmistifica aí algumas questões. Segundo o Jason, ele fez uma pesquisa com várias pessoas nos Estados Unidos, né, para perguntar exatamente isso. Onde é que você quer ficar quando você precisa fazer algo focado? E a parte de escritório apareceu pouquíssimo nessa pesquisa que ele fez. E aí ele fala assim, que as empresas hoje elas gastam ainda muito tempo, muito recurso, construindo uma sala, pegando... Tem que movimentar? Aí. É um problema. Pode sair quadrado. Enfim, e aí ele, nesse estudo, nesse TED, ele vai explicar bem, ele fala que o trabalho hoje é um dos piores lugares para se trabalhar, porque você é cutucado o tempo inteiro, você não consegue se concentrar. O seu chefe te chama para reuniões o tempo inteiro. E ele não está preocupado se naquele momento você está num processo criativo, ele está lá te cutucando, o seu colega de trabalho, a conversa, o cafezinho. Então, em geral, as pessoas têm a sensação, não sei se vocês já tiveram, eu faço isso quase todos os dias. Chega no final do dia, você está exausto e você olha assim, o que eu produzi? O que eu fiz de relevante, de concreto? Quase nada, porque você está o tempo todo atendendo. E ele compara nesse vídeo que a nossa produtividade, em especial para questões mais de criatividade, que precisam de concentração, ela é igual ao sono. Quando a gente está no sono e a gente tem uma noite mal dormida, qual a sensação que a gente tem? Que a gente não descansou o suficiente. Então, se você está tentando se focar, trabalhando, e toda hora alguém te cutuca, você é interrompido, você não tem uma produtividade boa também. Então, desmistifica um pouco aquela história de que a gente acha assim, não, se o sujeito está em casa, ele não está trabalhando, porque tem sofá, tem geladeira, e que ele está. Não necessariamente, né? Porque existem todas essas interrupções que a gente é chamado o tempo todo. Mas, assim, e aí ele propõe no final do TED uma dinâmica que assim, vamos tentar fazer 3 coisas, assim, pelo menos para tentar. Vamos inventar no trabalho uma quinta-feira sem conversa durante a tarde. Um dia por mês. Vamos combinar que ninguém fala com ninguém. Vai ser igual gato amarelo. Como é que é? Gato amarelo? Vaca amarela. Que ninguém fala com ninguém. Eu queria ver isso acontecendo na prática, né? E acho que todo mundo ia começar a rir, né? Porque é uma coisa inusitada você chegar e pensar para você justamente conseguir se focar. Qual eram as outras duas? Uma era essa, outra era para ele que fala o seguinte: você marcou uma reunião para o dia seguinte? Desmarque. Desmarque a reunião. Porque com certeza não vai fazer a menor diferença e você só vai ter ocupado o tempo daquelas pessoas que você pode resolver de outro jeito. E eu confesso que o terceiro eu esqueci qual foi a terceira dica que ele deu. Enfim, mas vocês estão com o TED aí, depois vocês dão uma olhada e eu recomendo muito assistir e encaminhar aí para as pessoas, às vezes, que têm mais resistência, né, ao teletrabalho. Para a gente falar em teletrabalho, a gente tem que desenvolver algumas competências. Não? Saiu? E agora?
mais para a esquerda. Eu tenho que ficar perto agora, entendeu? E aí você segura o clube. Eu tenho que segurar, né? Tá. Eu busquei num dos estudos que a professora Gardelli da UNB, ela é uma especialista em teletrabalho, ela tem feito várias palestras, vários estudos em vários órgãos, né? E ela especifica quais são as competências gerenciais que um líder tem que ter para trabalhar com gente distribuída, pessoas à distância, né? Gestão de equipes mista, que é, né, muito a Grazi já falou aqui, né, de competências que o gestor tem que ter. Claro que, gente, tudo que a Grazi falou, perdi de novo, né, o som. Agora deu? Não. Tô quase mandando todo mundo sentar aqui pertinho e a gente fala assim o som. Dá certo não, né? A história é muito grande. Ah, mas aí também não aparece na gravação. Grazi, eu tô pior que você. Não tô sabendo, não. Alô? Não. Vamos tentar? Alô, alô? Alô, alô? Pronto, acho que vai funcionar. Todo mundo rezando aqui, pensamento positivo vai funcionar. Várias das competências que a Grazi comentou, de como que a gente tem que gerenciar a equipe de alta performance, traga tudo aquilo ali para o trabalho remoto. Né? Gestor é gestor, independente de como que a equipe está. Né? Ferramentas de comunicação, só que você vai ter que ter um cuidado maior, que eu vou comentar mais na frente. Estabelecer metas realistas, gerenciar o cumprimento dos prazos, do fluxo, como qualquer equipe você tem que fazer. Equilibrar, esse é um ponto importante, né? Equilibrar a carga de trabalho entre quem está presencial e quem está à distância, porque, na verdade, quem está presencial acaba que tem, além das cutucadas do chefe, o tempo todo, tem telefone, tem atendimento ao público externo, então você acaba, né, que o teletrabalhador que está distante, ele está mais, com o tempo dele mais livre, né, só para o trabalho. Então, existe aí uma carga que precisa ser equilibrada. Fazer acompanhamento, ajustar metas e tal. A gestão do clima organizacional de teletrabalhadores, trabalhadores remotos e presenciais, né? Porque não tem aquele estigma, tentar evitar aquele estigma, você está de teletrabalho, não está fazendo nada, está passeando e eu estou aqui suando, falando. Então, tentar trazer sempre isso para uma conversa, para um diálogo, para que não fique criando essa falsa sensação de que quem está em teletrabalho não está trabalhando. E tentar usar uma comunicação síncrona, né, para gerenciar atividades interdependentes. O que é comunicação síncrona? Facilitar que a comunicação em tempo real para aquelas atividades que precisam de interdependência, né, que o trabalho de um vai afetar o trabalho do outro e assim por diante. Eu acredito que para a gente conseguir desempenhar todas essas competências gerenciais bem, eu divido assim, em 4 pilares da gestão à distância, que são estabelecer os team agreements, que são os acordos de equipe, né? Você tem que sentar com a sua equipe e acordar comportamento. Como que a gente vai atingir isso? O que eu espero de você? Quais os horários que você vai estar disponível? Se você trabalhar de noite ou de manhã, que horário que eu vou conseguir falar com você? Isso tudo tem que ser sentado, tem que ter um acordo de time, em especial que aquilo vire um documento para que você possa ver, né, estar sempre consultando. Eu vou detalhar depois esses 4 pilares. O acordo de metas, isso aí faz parte da gestão, não tem como fugir, não tem como a gente gerenciar a equipe, como a Grazi falou bem, sem definir metas, sejam elas individuais, que tem que ser individuais, sejam elas semanais, diárias, enfim, você tem que ter esse acordo de metas. Tem que ter informações acessíveis e disponíveis para a equipe, né? Para você quem está fora, não se sentir prejudicado, discriminado, de que não está tendo acesso a todas as informações. E com uma comunicação muito alinhada e estruturada. O que são esses acordos de equipe aqui? Estabelecer protocolo, ajuste de conduta, né? De como que essa equipe vai trabalhar, tendo pessoas presencialmente aqui, pessoas à distância, né? Como é que vai ser, que tipo de trabalho as pessoas vão fazer, quais horários que você vai estar disponível, enfim. Isso tudo tem que ser dito mesmo. Parece coisa pequena, menor, mas não é, né? Tem que ser bastante detalhado e contínuo. E todos os comportamentos que são esperados. Olha, eu te marquei uma reunião, aí alinhar a antecedência que essa reunião vai ser marcada, você tem que comparecer. Quando eu te mandar um e-mail, você tem que responder em até tanto tempo, ou todos os dias acessar a caixa de e-mail, tem
que estar disponível em determinados horários, quando eu precisar conversar. Você gosta de trabalhar à noite, mas em algum momento do dia que a gente precise conversar, você tem que estar disponível. Enfim, traduzir os comportamentos esperados num documento que seja negociado por todo mundo. E sempre uma cultura que valorize o feedback, que a Grazi também já falou bastante sobre feedback aqui hoje, né? A importância do feedback. E se é importante para quem está ali com a gente no dia a dia, é muito importante, mais ainda importante para quem está à distância. O acordo individual de metas, gente, eu nem vou parar muito aqui porque é o básico, assim, né? Planejar, acompanhar, avaliar e dar o feedback. Então, esse ciclo de gestão do desempenho ele tem que acontecer sempre, em qualquer situação, em especial também com quem está trabalhando fora. Nesse ponto, eu acho que a gente tem que ter muito claro, assim, que eu chamo de gestão da consequência. A pessoa não cumpriu, o que fazer com quem não cumpre? Né? A gente lá no TCU, exemplo da AGU, a gente tem uma avaliação de desempenho que ela impacta numa parte do salário do servidor. Então, é uma oportunidade que o gestor tem de, nesse momento, sinalizar. Né? E essa avaliação, se for baixa, ela pode gerar, aí tem algumas regras, teria um encaminhamento até para a corregedoria, avaliar esse comportamento do servidor. E já houve um caso lá, um TCU de demissão, em virtude de comportamento, de suficiência de desempenho. Assim, a gente falou, nossa, o judiciário vai mandar readmitir, mas não, deu certo, assim, a pessoa realmente foi demitida e está... Por quê? Porque ele não trabalhava, isso independente do trabalho remoto, tá? Isso é uma pessoa que trabalhava, ainda nem existia trabalho remoto na fase. Mas você tem que fazer rodar esse ciclo e dar a consequência também, né? Não adianta só fazer a gestão da consequência. Então, que aquela nota reverte alguma coisa negativa, ou que a pessoa saia do teletrabalho, que também, em qualquer organização, é discricionário. Ninguém vai deixar uma pessoa em teletrabalho e aquilo não é um direito de jeito nenhum dela. Ela pode ser chamada a qualquer momento. Eu vi que a norma que vocês regulamentaram o assunto também traz isso. Né? Não é direito do servidor, então a qualquer momento o chefe pode buscar. Então é ideal que ele vá fazendo sempre essa gestão. Eu vou passar mais lá na frente e vou mostrar quais são as regras que o TCU tem para isso. Informações que eu já comentei, tem que estar sempre acessíveis e disponíveis, né? Criar uma rotina de como essas informações estarão dispostas e poderão ser acessadas, né, por todos. E que eles chamam, a literatura ali, eu fiz um curso da Opsless, que eu recomendo demais aqui para vocês. Eu vou deixar o slide aqui, vai estar na bibliografia. São uns rapazes jovens que eles montaram uma empresa que eles dão assessoria nessa parte de trabalho remoto, né? E é um curso todo à distância, né? Com videozinhos curtos, muito interessantes, que ele mostra um ferramental enorme de formas de comunicação e de comportamentos que a gente deve perceber, né, com o trabalho remoto. E também ele fala que, assim, a questão do trabalho em voz alta, assim, é importante a equipe conhecer o que as pessoas estão fazendo para diminuir o senso de injustiça. Então, deixar isso mais transparente. Olha, o fulano está em teletrabalho, mas ele está fazendo isso. Não? Dá certo, não? O colega sempre acha que trabalha mais que o vizinho do lado. E ele sabe o que o vizinho trabalha? Sabe? Está transparente, está claro, e mesmo assim ele ainda acha que ele trabalha mais, né? Mas imagine se não tivesse transparente, né? Imagina se cada um não soubesse o que o outro está fazendo. Então, deixar claro nas regras para o seu time que na maioria das vezes a gente vai trabalhar com pessoas presencialmente e pessoas remotas, né? Então, deixar muito claro quais são as atribuições de cada um, o que aquele que está em teletrabalho está fazendo, qual é o comportamento dele. Tem uma secretaria no TCU que ela é quase 100% em teletrabalho. Ela inclusive, ela já está funcionando há 2 anos, ela trata de TCS, tomadas de contas especiais, que é um processo que não requer trabalho em equipe, é um trabalho muito individualizado. Então, ela já começou, ela foi um piloto para um modelo novo que a gente implementou a partir de abril desse ano, ela foi um piloto para ver como que isso ia funcionar. Então, pessoas de vários estados da federação trabalham vinculadas a chefes distantes, em cidades, estados diferentes, né? Então, lá eles criaram um sistema que deixa muito claro, qualquer membro da equipe que entrar, ele vai ver a carga de trabalho, qual processo está distribuído para cada um. Então, e qual o tempo, qual a produtividade de cada um, quanto tempo aquela pessoa devolve. Então, eu acho que a transparência hoje, acima de tudo, é a melhor ferramenta de gestão. Quanto mais transparente você for com a equipe e quanto mais transparente tiverem as questões entre equipe, melhor você consegue vencer esses riscos de interferir no próprio clima, de um achar que está fazendo mais que o outro.
é uma tentativa. E a comunicação também sempre muito alinhada e estruturada. E com a questão do trabalho remoto, isso fica mais importante ainda. Porque aquele trabalhador que está remotamente, ele não está no cafezinho, né? Não está ali no dia a dia. Muitas vezes ele não está ali para saber das novidades, do que aconteceu. Então, ele tem que ser informado, ou ele tem que buscar também a informação de um lugar onde ele não se sinta em desvantagem, né? Esse pessoal o pessoal da Usa Officeless, eles usam esse termo aí, remote first, que fala o seguinte: se você tem gente fora, é como se a tua equipe toda estivesse fora. Então, quando for passar qualquer tipo de comunicação importante que precisa ser comunicada, lembre-se disso. Não favoreça só quem está presencialmente. Faça isso de uma forma democrática, onde todos recebam aquela informação, de preferência ao mesmo tempo. Comunicações sucintas, objetivas e empáticas, né? A gente tem que ter cuidado com a forma de comunicar com a pessoa que está trabalhando remotamente. Um e-mail, às vezes, é muito frio, ainda mais quando a gente quer passar alguma observação mais dura. Então, grave um vídeo, ligue, faça videoconferência. Tente pegar o melhor mecanismo para produzir o resultado que você espera, para não perder essa empatia. Evitando também, né, mal-entendidos. Como a comunicação escrita ela pode, né, gerar mal-entendidos? Às vezes a forma como você faz, a pessoa lê que você está usando um determinado tom, né? Quando não tinha nada daquilo. Eu só estava sendo objetivo. Então, ter esse cuidado e ter essa liberdade, né, dessa cultura também que a gente comentou de feedbacks de ambas as partes, né, para você ter, olha, fulano, crie na sua equipe um sentimento de que ela possa virar para você, olha, Cláudia, você me passou aquilo ali, eu estou entendendo que aquilo ali, você me deu uma bronca disso, eu não fiz certo, eu não fiz errado. Tenta abrir esse canal de comunicação sempre, para que vocês possam evitar, né, eventuais mal-entendidos. E cuidado com o uso intensivo do WhatsApp. A gente está no mundo já. O WhatsApp, primeiro, porque ele mistura muito com a nossa vida particular, com os nossos 1000 grupos que a gente tem aqui. Cada um aqui deve ter sei lá quanto. Às vezes, quando eu saio de um, porque eu não aguento. Então, ter cuidado para o uso do WhatsApp, ele mistura muito lazer e trabalho, aí fica confuso às vezes. Então, não é a melhor ferramenta para usar com teletrabalhador, em trabalho remoto ou para a equipe para discutir. Existem outras ferramentas mais apropriadas do que o WhatsApp. Oi? E sempre, assim, uma outra dica, né? Focar em discussões que levem a decisões práticas. Parar daquela discussão, né? Marcar encontros já com muita objetividade para a gente não ficar fazendo, enrolando muito e levar logo a uma decisão mais prática. Existe, então, a comunicação síncrona, que é a comunicação que acontece ao mesmo tempo, quando a gente está falando com o trabalhador remoto, a gente tem telefone, tem WhatsApp, que a gente espera que, de acordo com a sua combinação, ele responda imediatamente, né? Que vai depender também muito da expectativa que você já gerou com aquela sua equipe, um acordo de time que você fez com ela. Então, para que isso funcione de uma maneira síncrona, você já tem que ter acordado antes os horários, a forma, que tipo de comportamento que você espera. E a videoconferência, que é uma forma excelente de se trabalhar, né, com equipes distribuídas, marcando, tendo uma agenda bem feita, onde você consegue planejar bem quais são os seus produtos esperados, definição dos moderadores, preparação dos participantes. Então, fazer a agenda otimizando o tempo desse pessoal, né, que está fora, quando você precisa fazer uma reunião para passar determinadas mensagens que são importantes para todo mundo, ou é um trabalho mais colaborativo, tentar fazer isso de uma forma muito organizada, para não perder o tempo daquelas pessoas, nossos, né? Isso vale para qualquer tipo de reunião que a gente precisa fazer também. E quando a pessoa não marca com antecedência, né? De acordo com o tipo de acordo que você está criando lá com o seu time naquele momento. E a síncrona que acontece, né? Sempre, né? Por e-mail de e-mails, vídeos que você pode gravar para mandar para a equipe, chats de comunicação. E tem várias ferramentas de gerenciamento de projetos hoje, de atividades. Acho que eu vou comentar depois mais na frente quais que o TCU já está utilizando. E vale, assim, a área de TI dar uma atenção especial. Se a gente quer expandir o teletrabalho mesmo, se a gente acha que isso é uma necessidade, que gera um benefício, essa parte de ferramentas de TI é muito importante para a gente melhorar um pouquinho o processo. Lá no TCU, informalmente, o pessoal usa muito Trello, não sei se vocês conhecem, que ele tem uma versão gratuita, né? To do, doing.
dando, que é um gerenciamento de tarefas, o pessoal usa, mas não é ainda uma ferramenta institucional. E o Basecamp, que, pelo que eu conheci, é uma ferramenta muito ampla também, e que faz gestão colaborativa, trabalho em equipe. Sim. Como é a funcionalidade desse Trello? O Trello, como que é o funcionamento? Qual é a funcionalidade? Ele é mais para você distribuir tarefas. Então, você tem lá um trabalho de equipe que você precisa que várias pessoas façam tarefas e uma tarefa depende da outra, você consegue fazer uma distribuição de tarefas. E aí você tem uma noção do projeto como um todo. O que foi feito, o que está em andamento e o que já foi concluído, o que falta começar. Então, assim, é bem legal. Ele tem versões gratuitas também, que dá para ser usada assim, numa equipe pequena, tranquilamente. A professora Gardner também nos traz assim, o que ela acha que são as competências que os trabalhadores que estão remotamente precisam possuir, né? O que eles têm que fazer? Eles têm que gerenciar bem o seu tempo, eles têm que cuidar do conforto do seu ambiente de trabalho, né? As questões, né, de saúde, economia da sua cadeira, enfim. Evitar o isolamento social e profissional, porque isso já é uma preocupação também nessas pesquisas que identificam que a pessoa fica isolada não só da cultura, mas às vezes o escritório, enfim, o órgão é o lugar onde a pessoa interage socialmente, né? Se aquela pessoa às vezes fica muito afastada, isso pode gerar uma questão emocional para ela também. Então ele tem que tentar evitar esse tipo de isolamento para poder, né, se valer de outras questões. Manter sempre uma comunicação efetiva com a chefia, com os colegas, com as pessoas externas à organização, não se descolar disso. É importante o trabalhador remoto ter isso em mente. E cuidar da saúde, como todos precisamos, né? Buscar sinais que possam identificar sinais de fadiga. E aí eu trago aqui algumas dicasinhas de como que a gente pode tentar se preocupar com essas questões na prática, né? Como que aquilo ali é teoria. Como é que a gente pode trazer algumas dessas questões e como fazer isso acontecer na prática. Criar uma rotina de trabalho, isso eu acho que é importante, né? Quando você está em casa trabalhando, aí se você fica lá de pijama, não lava nem o rosto e fica lá, aquilo acaba se misturando um pouco com o seu dia a dia, com o seu sábado, com o seu domingo. Então, quais são as dicas que as pessoas dão? Crie uma rotina, crie um horário que você vai começar a trabalhar, um horário que você vai parar de trabalhar, para que você consiga separar lazer, família, casa do seu trabalho. Então, é importante isso. Planeje seu trabalho no dia anterior. Diz que a gente gasta tempo demais com planejamento. Assim, o que eu vou fazer hoje? Se eu tenho tantos processos, pense nisso um dia antes. Escolha. Olha, minha meta, faça metas individuais para você mesmo. A minha meta amanhã é atuar nesse processo até essa determinada parte. É isso que eu vou me esforçar. Tenha um foco. Isso ajuda também a gente não se dispersar muito. Controle o tempo do seu trabalho ininterrupto. Isso aqui é interessante. Se a gente tem o chefe cutucando na repartição, né, no escritório, a gente tem o WhatsApp cutucando, a gente tem o LinkedIn cutucando, a gente tem todas essas redes sociais cutucando, o próprio e-mail te cutuca na hora que você está concentrado para fazer alguma coisa, aí você se desconcentra. Aí eles ensinam uma técnica que eu adotei agora para terminar de concluir a minha monografia, que é um parto. Falei, gente, eu preciso me concentrar, eu também sou muito ativa, cada hora eu estou ligada numa coisa. Eu falei, é uma técnica que eles chamam de Pomodoro. É o seguinte, 25 minutos, você bota no seu celular ou em algum timer, 25 minutos que você não vai se dedicar a nada. Tira os apitos de tudo e 25 minutos concentrado. Aí, na hora que acabar os 25 minutos, você para um pouquinho, 5 minutos, aí olha rede social, aí olha e-mail, olha não sei o quê. Volta para 25 minutos de concentração. Mas assim, proposital, pensando nisso mesmo, para você não perder o seu ritmo de trabalho. Porque senão, isso vale assim, para quem está trabalhando em casa, para quem pode tentar fazer isso no escritório. E funcionou para mim. Eu adotei isso porque eu fico, às vezes, ansiosa, querendo ver tudo ao mesmo tempo, e funcionou, eu consegui focar bastante. Então, você faz isso 3 vezes, aí depois dá um time maior, aí descansa meia hora, enfim. Mas ter essas horas dedicadas só para aquilo que você está fazendo. Não tentar dispersar a sua mente. Criar alguma rotina, gente, para se desligar do trabalho. Isso vale também, até para gente também, que chega em casa e responde o WhatsApp a qualquer hora. Ai, meu Deus. Ixi, quebrei o negócio. Responde. Obrigada.
responde o WhatsApp, responde e-mail. Então, a gente precisa também ter alguns momentos para a gente falar, não, agora acabou, me desligar um pouquinho, porque senão a gente fica numa rotina maluca, daqui a pouco você não está nem dormindo. E como fazer com a procrastinação, né? Como é que a gente faz isso? Sempre que... E aí? Putz, eu estou de teletrabalho e hoje eu não consegui render nada. Porque assim, eu tenho 5, vamos supor que a minha meta seja 5 dias para fazer X trabalho. Aí eu passo o primeiro, falo, ai, não estou conseguindo render, está difícil, não estou concentrando. Porque a gente tem uma tendência a procrastinar. É incrível, isso faz parte da natureza humana, né? E aí, se isso acontecer, o que faz? Bom, primeiro é ter consciência disso, né? Que você está fazendo isso, que aquilo vai gerar um trabalho acumulado, depois você vai ter que virar à noite trabalhando, a depender da sua meta, né? E em alguns momentos até eles falam o seguinte, seja sincero com o seu chefe. Chefe, olha só, não fiz nada hoje. Era para fazer tal coisa, eu não fiz, mas você pode contar que daqui a 2 dias eu vou entregar. Desde que eu não perco o prazo. Fale aí, compartilha aí a piada pra gente. Volta pra cá. Volta pra cá. Poxa, um dia. Meio-dia já acabou? Lá no TCU trabalha cada área, especifica suas metas de uma forma. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com metas assim, de um dia e meio. Já tem lugares que eles já dão vários processos. Essa não consegue procrastinar de jeito nenhum, porque se ela fizer isso, ela não cumpre a meta, né? Mas tem gente que já dá um... eu tô saindo aqui no final. Mas tem gente que dá um prazo já maior por um X número de processos. Então, isso depende muito da área da gestão, né? Não tem uma regra específica para isso. Mas se você recebe um volume grande de processo, pode acontecer, né? De um dia você falar, aí depois você faz, né? Desde que não tenha qualidade, né? Também se perder a qualidade não resolve. E encontros presenciais, né? A gente não pode esquecer de celebrar as vitórias, de celebrar os momentos. O pessoal da Opsiles fala que eles lá, a empresa deles, eles só se reúnem para celebrar. Porque tudo eles fazem à distância, tudo, absolutamente tudo. E aí os momentos de reunião que a gente faz é só para se festejar. É só para celebrar e no máximo fazer um planejamento aí para o semestre seguinte, para o trimestre seguinte, que é o que eles trabalham. A gente não pode nunca... E trazer essas pessoas para esses momentos, né? Não esquecer que eles são parte da equipe, que eles estão lá, mas eles estão contribuindo para a nossa meta. Então, tentar trazê-los para celebrar as vitórias, para celebrar as conquistas do nosso time. Afinal, gente, o trabalho remoto, ele não é só ter as ferramentas corretas, ele não é só ter os processos de trabalho bem mapeados, bem especificados, e nem ter as pessoas certas trabalhando para isso. É uma mudança de mindset, uma mudança cultural, porque a gente passa, isso aí é o mais complicado, de uma cultura de controle. Imagina o Tribunal de Contas da União, faz controle externo, a cultura de controle que tem lá dentro, as barreiras que lá a gente teve que vencer para conseguir dar um salto aqui em série de trabalho. Onde a gente acha que controla as horas trabalhadas das pessoas. Se a pessoa está aqui de 8 ao meio-dia, de 2 às 6, está ótimo, a gente controlou. Só que a gente não é mais isso. Hoje em dia a gente está passando por uma cultura de resultados. O que importa não é se ela trabalha de noite, de madrugada, se ela vira noite no dia seguinte vai para a praia, se ela mora na praia, ou se ela... Enfim, importa o resultado que ela apresenta, a qualidade, a produção, né? Então, é uma mudança cultural que a gente precisa passar para conseguir lidar melhor com isso. Eu usei, né, como referência, sugiro para vocês a leitura desse livro. Ele não sei se ele, acho que não tem ainda a versão em português, mas deve estar traduzido, que chama Work Together Anywhere. Muito tranquilo. Essa Lisete, ela teve aqui em São Paulo há um ano atrás, no congresso de teletrabalho que teve, não me lembro qual foi o instituto que organizou. E ela também faz conferências, cursos à distância também. Pode ser um contato. Ela tem pessoas aqui no Brasil também que trabalham com isso. E esse curso da empresa Opsiles, que eu achei muito interessante, muito prático, que dá, assim, que eu acho que vale a pena ser feito para todo mundo, não só para gestores, sabe? Equipe também. Eu estou brigando lá com a minha área de capacitação do TCU para a gente expandir esse curso para as equipes, porque é um curso mais em conta, porque ele é à distância, ele não precisa trazer, não tem diário, né? Nesse cenário de contenção de despesa, mas ele é muito bom para mudar a cultura, para você entender que tudo aquilo que a gente já, um pouquinho daquilo que a gente já conversou aqui. E aí, gente? E o trabalho em TCU? Como é que funciona isso? Eu trouxe essa parte teórica, né? E a ideia agora é falar um pouquinho na prática e da vivência nossa lá no TCU, Tribunal de Contas da União. Como é que tá? Eu ia passar um vídeo tão legal. Será?
Então, esse vídeo assim, é uma propaganda. O TCU terminou agora o planejamento estratégico dele 2025 e fez um vídeo com 30 colaboradores da casa, que cada um fala um pedacinho assim, do que se espera do TCU, qual é a diferença que ele quer fazer na sociedade em 2025. E aí tem desde assim, a copeira falando, até o agente de segurança terceirizado, até o ministro, o presidente. E é um vídeo tão legal, mas assim, eu acho que não vale a pena. Depois vocês podem entrar lá no YouTube do TCU e assistir. Ele é bem rapidinho. É a evolução do teletrabalho no TCU. A gente tem teletrabalho lá desde 2009. Começou em 2009, então a gente já tem 10 anos aí andando com essa ferramenta de teletrabalho. A de vocês começou em 2016? 16. Então, a gente primeiro implantou uma portaria, que foi essa daqui, que foi um piloto, que já com prazo estabelecido para que se avaliasse os resultados depois de um ano e decidissem se a gente ia ter isso ia ser uma prática de gestão permanente ou não. Foi um sucesso, como foi aqui de vocês, pela pesquisa que eu vi, e decidimos, então, que aquilo ali ia acontecer já de uma forma mais permanente. A partir de 2010 começou. Sempre tímido, tá, gente? Também lá começou muito tímido, assim, 9%, 10% do quadro do pessoal que aderia. Tinha muito receio das chefias em liderar, né? Às vezes as próprias pessoas também não. E na época tinha nessa época ainda tinha uma necessidade de que aquela pessoa fizesse mais. Assim, estava na portaria uma regra de que a pessoa teria que fazer mais, ter uma produtividade maior. Não se especificava quanto maior, porque nem tudo é mensurável, né? E nem tudo está tão parametrizado. Mas tinha essa vertente. Isso depois acabou, eu vou explicar para vocês por quê. Enfim, com a PEC do teto, que todo mundo aqui conhece bem, a gente começou a ter um monte de limitações, né? De todas as ordens. Pessoal, serviços, investimento, mão de obra. E aí a gente fez um estudo lá, que a situação ia ficar muito crítica. O tribunal hoje, ele tem ainda, né, mas mudou a forma de funcionar. Secretarias em todos os estados e com a redução da mão de obra, dificuldade de fazer o nosso concurso para suprir todas as vagas. Enfim, todos os impactos que a gente sofreu e todos vocês sofreram até então, a gente viu que a gente ia ficar assim, com um risco de redução significativa da força de trabalho. E aí, como é que você faz para fazer trabalhos relevantes com gatos pingados em cada estado? Nossa força de trabalho hoje está em torno de 1.800 pessoas, entre auditores e técnicos, né? Então, fizeram um estudo e aí a gente ia perder 10% em um ano, segundo a projeção, 22% em 5 anos e 42% em 10 anos. Eu fiz essa conta já tem uns 2 meses, mas eu acredito que a gente já está quase chegando a 10%. Em 3 anos a gente vai chegar fácil em 20% da perda de trabalho. Em 3 anos, a gente estava ali prevendo 5%. Então, isso apavorou, né? E aí, como é que a gente vai sobreviver nesse cenário? Quando tudo que tem um problema acaba que a gente pode transformar isso em uma oportunidade. E foi o que essa gestão atual fez. A partir de abril, o que a gente fez? A gente pegou todas as pessoas que estavam nos estados, que eram cerca de 400 auditores e 130 técnicos, e falou o seguinte, que a partir de 1º de abril, vocês não vão trabalhar mais para o seu estado, para o seu chefe ali. Você vai estar vinculado tecnicamente a uma unidade de Brasília, para aquelas unidades ganharem força operacional para fazerem trabalhos irrelevantes. Então, a gente teve que alocar cerca de 500 pessoas para terem chefes remotos. Então, eles não iam estar. E aí, oportunizar, aí por isso precisou fazer uma grande expansão do teletrabalho, tirar algumas regras que existiam lá, para a gente oportunizar que essas pessoas todas elas vão ficar trabalhando, já estão, né? Trabalhando remotamente, vinculados aos chefes em Brasília. Então, a vida inteira, em estado acontece muito isso, eu acho que aqui não deve ser diferente, a gente acaba trabalhando mesmo com as mesmas pessoas ali, às vezes em setores pequenos, e só que essas pessoas ficaram agora trabalhando para Brasília. E aí precisou dar um gás no teletrabalho, foi uma necessidade. Eu não podia mais obrigar que essas pessoas, por estarem nessas situações, tivessem metas superiores. Eu não podia mais impedir, que nem tinha um normativo nosso anterior, que elas frequentassem o tribunal nos momentos que elas quisessem. Então, a gente fez uma norma agora bem mais flexível, né, e que
E funcionou bem. A gente criou um sistema. Como é que a gente fez essa alocação? Só um parênteses. A gente criou um sistema onde esses servidores eles escolhiam entre 30 unidades, 5 que eles tinham mais interesse em trabalhar. Não, entre 30 não, entre 20 e 22, 5 que eles teriam mais interesse para trabalhar. E a gente conseguiu fazer a alocação delas numa dessas 5. Só que aí teve um pequeno detalhe, que entre uma dessas 5, uma tinha que necessariamente ser uma área de obras, que é um lugar onde o tribunal tem dificuldade de reter pessoas, que é uma área mais árida, mais pesada e tal. Fizemos isso, então hoje, técnicos e auditores estão trabalhando, eles não estão necessariamente em teletrabalho, mas eles estão trabalhando de maneira remota, né, com o chefe deles aqui. Mas muitos optaram por fazer teletrabalho e outros não, estão indo todo dia lá no TCU e trabalhando lá, não tem problema nenhum. A forma como ele quer trabalhar não tem problema. Então, isso foi o que eu comentei. A partir dessa nova forma de organização, para tentar fazer trabalhos mais significativos, mais relevantes, a gente precisou criar um novo teletrabalho. E o foco é esse, né, gente, que eu já comentei, orientação por resultados. Buscar produtividade, independente só do presenteísmo e do tempo lá. E tudo está funcionando, inclusive, para serviços operacionais. Os técnicos de nível médio que estavam lá trabalhando passaram a ficar vinculados a Brasília também. E, às vezes, não é um trabalho de um nível mais alto como é o do auditor. São trabalhos cotidianos, como expedir comunicações para os órgãos. Antes, cada setor tinha o seu órgão, então centralizou em Brasília. Fazer cobrança executiva. Então, são questões que os técnicos faziam que eram muito operacionais. A toda a parte de orçamento e finanças, que cada secretaria do Estado era uma unidade gestora, passou também para Brasília. Então, Brasília centralizou isso e essas pessoas passaram a trabalhar para Brasília. Então, enfim, foi um movimento muito grande que assustou. A gente imaginou que quando virasse a chave ia ser um caos e vou mostrar depois uma pesquisa que não foi. As pessoas se adaptam, assim, tendo comunicação, diálogo e trazendo elas para o sistema, assim, com que elas possam participar, escolhendo ou dando uma opinião, não foi tão caótico como a gente estava com receio que ficasse. E o local de trabalho passou a ser muito flexível. Então, as pessoas podem estar em teletrabalho e ir todo dia lá no TCU, se elas quiserem, elas podem estar em teletrabalho e não ir, elas podem ir um dia, não ir outro, enfim, ficou uma questão a critério de acordo com a combinação que foi feita dentro da sua equipe. Aí a gente começa a ter algumas dúvidas, né? Como é que vai ser se esses servidores se sentirem isolados da equipe? Que são aquelas dúvidas lá que a gente sempre traz. Como garantir que a gente consiga acessar essa pessoa que está remotamente? Lá atrás eu comentei com vocês das nossas angústias. O que a área de gestão de pessoas fez? A gente a gente fez um guia orientador de recepção para servidor de teletrabalho, onde a gente focava muito na parte de integração. O que esse gestor precisava fazer quando ele recebesse aqueles servidores novos? Fazer uma reunião com todo mundo. Buscar conhecer cada um da equipe. Foi falado muito aqui pela Grazi a importância do gestor conhecer. Então, imagina que eu vou trabalhar com 10 pessoas, cada uma num estado. Como é que eu conheço aquelas pessoas que eu não vou ter ali o convívio diário? Elas estão longe fisicamente. Como é que eu faço para conhecê-las? Então, a gente falou, olha, é importante você conhecer o perfil, saber o que eles gostam de fazer, qual é a experiência dele. A gente passou para eles também um material sobre isso e incentivou que o gestor fizesse isso. Fazer o acordo de equipe. Não tem jeito dessa equipe funcionar sem estabelecer um protocolo, sem estabelecer um acordo de equipe. E buscar envolvê-los no planejamento. Porque um grande temor que essas pessoas estavam, que a gente percebia delas antes de virar a chave, era que vão me passar o pior dos trabalhos. O pessoal lá de Brasília vai chegar o seguinte, tá longe? Passa esse processo aqui que ninguém quer fazer para eles, né? Então, gerou esse temor, essa angústia das pessoas que estavam nos estados de ficarem alijadas do planejamento e de receberem só trabalhos mais complexos, mais difíceis, mais chatos, mais rotineiros, enfim. Tinham vários temores. Então, a gente, com esse guia, a gente buscou que o gestor atentasse para todos esses aspectos, né? E o atendimento ao público, né, também, como é que fica essa situação, é igual a portaria de vocês, a resolução de vocês traz, né? Em qualquer momento tem que se preservar a capacidade plena de atendimento, seja o público interno ou externo. Nas regionais, tem um detalhe que eu esqueci de comentar, por exemplo, a Secretaria aqui de São Paulo. Teve todas as pessoas lá, é uma secretaria grande, várias pessoas estão vinculadas a Brasília, mas a gente manteve um efetivo lá de 4 pessoas que trabalham para São Paulo.
um chefe e 3 pessoas. E o que eles estão fazendo? Atividades diferentes. Eles são a área de representação do TCU aqui, eles participam de acordos de cooperação, rede de controle era um receio que as pessoas tinham. Nossa, mas o tribunal vai parar de participar da rede de controle, de fazer trabalho com a Polícia Federal, com a CGU, com o Ministério Público? Não. Essa que trabalha muito nos estados, a rede de controle em alguns estados é muito forte. Não, essas 4 pessoas vão trabalhar com rede de controle e vão trabalhar para cá. E essas 4 pessoas que ficaram trabalhando para a regional, elas não podem fazer teletrabalho. Porque se você tem uma área com 4 pessoas, não está de férias, não está de organização, né? Então essas não podem fazer. Então, ficou a configuração do TCU ficou assim. E como assegurar, de acordo com os nossos normativos, que o trabalho vai ser feito? Acordo de metas, e a gente até criou um sistema que chama GAMA, Gerenciamento de Atividades e Metas Acordadas. Gestão de metas e atividades acordadas, que é um sistema que a gente disponibilizou que os gestores e o chefe façam esse acordo. E o bom desse sistema é que a gente consegue, né, na nossa atividade de gestão de pessoas, a gente consegue ver que tipo de meta está sendo acordada, como é que estão os prazos, né? Como é que é o trabalho, como é que está sendo a avaliação. Então, esse sistema ajudou nesse movimento grande de teletrabalho que passou o TCU hoje, com especificação dos produtos, dos prazos e um acordo entre a chefia e o servidor, que é o básico ali do planejamento de metas individual. Com isso, a gente procura assegurar que aquele trabalho vai ser realizado. Você tem um acordo formal entre aquele trabalhador e o chefe dele. Vocês também têm isso, né, um formulário de acordo, né, e a gente tem esse sisteminha que dá esse suporte. E se ele descumprir as metas ou não atender às convocações para a qual ele é chamado? Ele não tem registro de frequência, ele pode ganhar falta. Então, está bem explícito lá na nossa portaria. Não cumpriu, não entregou, atrasou, falta. Falta significa tudo que tem, desconto e folha daquele dia. Aí alguém pode perguntar, mas já teve? Já teve um caso, um servidor acho que teve 20 dias descontados. Claro, foi chamado de volta, mas aquela pena foi aplicada, ele sabia das regras do jogo. Eu não vi no normativo de vocês essa parte de penalidade. Tem na resolução daquele servidor que não cumpre? Não. A falta pode virar uma falta não justificada e, se no caso extremo, pode até configurar, né, ganhar um cartão vermelho. Esse servidor tem um processo disciplinar autuado e mandado para a corregedoria para poder averiguar aí quais foram as questões. Né? Pode ter aí configurar a inassiduidade habitual. Isso está bem previsto ali no normativo. Bom, como eu comentei com vocês, o nosso teletrabalho ele já passou por alguns momentos, né? Que a última portaria que está vigente é essa 101 de 2019, está lá no nosso portal. E teve uma intermediária, que foi no final do ano passado, que ela engessou demais, ela trouxe um monte de controle, ela trouxe proibições, que no final essa daí agora já renovou. Foi uma visão da gestão da época, que meio contrassenso assim, do movimento que estava se fazendo, ela fez uma portaria bem engessada, que é essa 233, e atualmente a gente está aí com a 101 de 2019, que já traz, em virtude desse novo modelo de gestão, já é uma portaria bem flexível. Quais são as ferramentas hoje que o TCU já tem desenvolvidas para apoiar, né, os teletrabalhadores? Desktop virtual, que é você acessar a sua mesa de trabalho de qualquer lugar. Então, você tem uma ferramenta que você entra ali na sua pasta da rede, estando em qualquer lugar, na sua casa. A gente usa muito Skype para videoconferência. A gente tem também uma ferramenta grande assim, de videoconferência que faz... O tribunal cede os notes para vocês? Não cede. Equipamento, não. O que está acontecendo agora é que, como a gente desmobilizou um pouco os estados nessa nova configuração, sobraram muitos computadores nos estados. A gente está ofertando para alguns. Então, os estados, o pessoal está conseguindo levar o computador para casa, mediante um termo de responsabilidade, porque os computadores ficaram ociosos. E aí mas isso não é a regra. Nem todo mundo que está em teletrabalho vai ter um equipamento à sua disposição. É igual vocês tratam a norma de vocês. É por conta do próprio servidor, né? A gente usa também essa ferramenta da Microsoft chamada SharePoint, que a gente tem as comunidades virtuais, as Wix, que são também
é uma ferramenta boa para trabalho colaborativo. E o OneDrive, que é a nossa nuvem, aí, que a gente coloca os arquivos na nuvem, compartilha e tal. Além disso, tem o Gama, que eu comentei, que é essa ferramenta de fazer gestão das metas, foi um desenvolvimento interno nosso. O Trello e o Zoom o pessoal usa também, mas para as versões gratuitas. O Zoom é uma ferramenta muito boa para videoconferência, mas videoconferência gratuitamente, se não me engano, só pode ter 2 ou 3 participantes, uma coisa menor. E a gente está em fase de teste do Office 365, que essa é uma ferramenta mais completa também, que possui formas de fazer gerenciamento de trabalhos mais colaborativos. Tá? Hoje tem uns 200 auditores testando para ver se realmente ela atende essas necessidades aí da casa, desse novo modelo. Com o novo modelo, a gente fez um monitoramento de como é que ele estava na percepção essa é uma pesquisa que a gente fez com os servidores que foram alocados, cerca de 500 servidores. Então, a gente teve um índice de resposta super alto, mais ou menos bom, igual de vocês aqui, acho que mais de 80% respondeu. E o que nos deixou felizes é que assim, as pessoas estão satisfeitas. Assim, essas pessoas todas que estão nos estados que vieram trabalhar para Brasília, elas estão satisfeitas com a unidade de vinculação técnica. A gente tem um nível de satisfação de 40, quase 50, mais 30, 78 por aí, 77, né? E considerando que teve um tipo de alocação forçada, né? Que é aquelas que com aquela da infra, uma das áreas de infraestrutura não foi muito a escolha, mas está funcionando. Tenho clareza das metas a atingir. 72 pessoas concordam plenamente ou concordam em parte, o que são respostas assim, positivas, de que elas sabem o que elas têm que fazer. Qual que é a frequência de interação com a minha chefia? É adequada? Então, como é que está? Esse chefe remoto, ele está acessando os servidores, ele está apoiando, ele está ajudando? Também ficou bem positiva, né, as respostas. Sinto-me adaptada ao novo estilo de trabalho remoto. Também, porque essas pessoas de uma hora para outra foram, né, entraram nesse trabalho com chefes à distância. Então, a gente tem aí bastante gente concordando plenamente ou em parte. E essa foi uma pergunta que a gente fez para saber como é que estava o uso das instalações do TCU, dado que é discricionário para eles irem lá ou trabalharem em casa. Então, tem 44% que está indo todo dia. Isso aí a gente vai depois fazer uma estimativa de como é que a gente pode reduzir essas unidades e, enfim, diminuir espaços, né? 20% tem ido de 2 ou 3 vezes, 9% tem ido uma vez e menos de uma vez 24% e 12% aí não respondeu essa pergunta. É isso, gente. Falei rapidinho. Se vocês tiverem dúvidas aí, alguma questão sobre o nosso funcionamento, estou aqui à disposição. Agradeço a participação de vocês, a possibilidade de estar aqui hoje. E sucesso, e quero que vocês me respondam por que vocês estão tão tímidos ainda. Eu tenho seus juízos que não aderiram plenamente, ou é o receio. Obrigada. Na estrutura de vocês, como que é a questão dos gestores, né, os líderes? É o que você falou, eles também podem estar fazendo teletrabalho. Pode. E assim, vocês têm um número grande de gestores em teletrabalho, o resultado tem sido positivo, a equipe é presencial e o gestor fica em teletrabalho, como seria isso? Alguns gestores estão com as equipes toda distribuída. Então, por exemplo, ele está em Brasília, mas o pessoal dele está todo distribuído. Então, não faz diferença se ele está em teletrabalho ou não. Né? Então, mas não são muitos os gestores que tem. Hoje é possibilitado que o gestor não também faça, mas vai depender muito da realidade dele, né? E da forma como que ele tem que lidar com a equipe. Se ele está com todo mundo distribuído, por que ele também não pode estar trabalhando de casa e fazendo os controles que ele tem que fazer, né? Mas são poucos, tá? Porque muitos ainda não têm a equipe toda distribuída. Eles trabalham com grande parte de pessoas ainda presencialmente. Então, esses ainda estão presencialmente, mas não há office. Em virtude desse novo modelo, foi tirada... Isso era uma proibição que tinha na portaria passada. A nossa tempo. De gestor não poder. Mas com esse novo modelo, isso perdeu sentido um pouco. Ok, obrigada. Aquela questão de medir o nível de satisfação, eu queria só fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre o item concordo em parte e discordo em parte? Como é que você diferencia um do outro?
discordo em parte, concordo. É porque quando a gente estava... quando você está no meio ali, você estava não discordo nem concordo. Quanto mais se você botar na escala superior, significa que você está tendente mais a concordar. Se você discorda, a tendência mais é discordar. A redação talvez gere essa dúvida, né? Mas assim, acho que isso aqui é uma terminologia que a gente já usa muito para pesquisa de clima. Discordo, mas é mais próximo do discordo. Tá, entendi, tá certo. Mas como é uma terminologia que a gente já usa a pesquisa de clima há muitos anos, não gerou nem essa dúvida, não. Quem está concordando, está mais para concordo, entendeu? Ela pode não concordar plenamente, mas ela concorda, na maioria das vezes, mais do que discorda. Alguém mais? Alguma questão? É tudo muito novo lá? Eu já fiz tarefa trabalho. Eu acho que existe muita disciplina. Sim. Quer comentar? Eu já fiz tarefa trabalho. Tem que ficar ali, ó. Tem que ficar tem a posição correta. Eu já fiz teletrabalho, minha gestora está aqui, inclusive. E foi muito bom a experiência, mas requer muita disciplina. Realmente o fator da flexibilidade é incrível, porque você aproveita com muito planejamento os seus horários onde você se sente mais produtivo. Mas realmente essa coisa da disciplina, se preparar para aquele trabalho, entender que você está em casa, mas você está trabalhando. Conversar com a família também, porque houve momentos assim que, mas você está em casa, então você faz isso. Eu falei, não, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Então, esses horários eu preciso ficar focada no que eu estou fazendo. E a comunicação com a chefia é extremamente importante. E os feedbacks são quase que diários, né? Porque se você não fez a meta... Aconteceu comigo de não ter cumprido uma meta. E eu conversei, como você falou, com a chefia, falei, olha, não pude, tive um problema pessoal aqui de saúde, não pude. E aí a gente repactuou. E eu também passei a noite trabalhando, mas eu entreguei a meta no prazo que deveria ter sido entregue. E eu acho que na justiça a gente tem um probleminha de desconhecer, né? Qual que é a maravilha do teletrabalho. Eu já ouvi colegas falarem de teledescanso. Você está em teledescanso. Aí a gente olha assim para a pessoa e fala, tá bom, né? Você não sabe nem minha meta, você não sabe quanto eu cumpro. Então, eu acho que a justiça precisa de mais palestras, de mais conhecimento, inclusive de outros órgãos, como estão fazendo. Foi extremamente importante para a gente saber que não é impossível. É uma tendência e isso vai acontecer, porque a gente não vai conseguir fazer gestão de tantos prédios por muito tempo, né? E é isso, eu sou super a favor. Hoje eu não faço, mas não vejo a hora. Nossa, não? Cristiane. Obrigada, Cristiane. A Cristiane me lembrou uma questão também, que é de combinar com a família, né? Senão você vira o Jaque, né? Jaque, conhece o Jaque? Já que você não tá, já que você está em casa, vai cuidar de menino, vai fazer compra, vai fazer não sei o quê. Então você tem que ter esse acordo com a sua equipe, com a sua família, que aquele momento você não é Jaque. Você está ali, mas você não está. É quase assim, eu estou, mas eu não estou. Eu estou aqui focada, eu preciso trabalhar. Né? Cláudia, eu quero te fazer uma pergunta em relação a se vocês já têm alguma pesquisa, se vocês já mediram o impacto orçamentário do teletrabalho nos prédios, né, na estrutura física de vocês. Se tem essa mensuração e, em caso positivo, quanto significou? A gente vai ter em breve, porque esse movimento grande aconteceu a partir de abril. Então, em breve, a gente vai conseguir ter essa mensuração, que faz parte do nosso plano para o futuro. Desmobilizar, diminuir algumas estruturas nas regionais, em virtude desse movimento, né? Também com o tanto de aposentadoria que a gente está tendo. Né? Então, esse mês, nós só no TCU aposentaram 30 pessoas. Um mês, quase uma por dia, no mês de agosto. Então, agora a gente está
Então, e não vai repor, né? Em virtude, porque essas pessoas continuam contando a folha, né? Os virarem nativos continuam, a gente não vai conseguir repor, claro. Então, a ideia é fazer, sim, esse monitoramento. Até então foi feito porque dava muito residual o teletrabalho. Girava em torno de 10% a 13%, e mesmo você tendo a chance de colocar 30% da equipe, até 30%, era nosso limite passado, agora passou para 40%. Com possibilidade de chegar a 100%, se o gestor assim entender, como é o caso dessa secretaria que eu comentei de tomadas de ponto especial. Ela só faz tomadas de ponto especial. Foi uma forma da gente ganhar em escala esse processo de trabalho, que é um processo que todo mundo fazia um pouquinho, ele pode ser muito objetivo, ele pode ter instrução automatizada. Então, com isso, a gente juntou, e aí, essa secretaria é 100%. Só quem fica necessariamente na sede é o secretário, e mesmo assim traz mais questões de comunicação com o chefe, com o ministro, o presidente, com as autoridades. Posso fazer uma observação? Claro. É o seguinte, a administração só pensa em economizar. Não é? O teletrabalho, eu acho que nem surgiu para beneficiar o servidor. Na minha visão, eu tive 24 anos de diretora. Mas, nessa observação, a administração poderia, sim. Nós temos dois problemas. A minha vara é vara de lavagem cumulativa com todos os outros. Sou da parte de Ribeirão Preto. Só que lá tem uma servidora fazendo, e todas as demais gostariam de fazer. A maioria de mulheres. Então, praticamente, 90% da secretaria é de mulheres. É claro que eu, como diretor, gostaria muito que elas fizessem teletrabalho. Mas não tem um sistema ainda que a gente possa beneficiar todas. Porque a nossa resolução, ela trava muito. Ela é limitada porque ela coloca, se tiver atendimento, caramba, a minha vara é toda de atendimento. Aí eles pegam e jogam lá o PJE. Também criminal. O processo eletrônico, que facilita muito. Só que facilita para uma parte da secretaria. Aí eles estão fazendo digitalização de todos os processos. Muito bem. Mas tem a resolução. O C é muito complicado. Não é o seu caso. Estou vendo que é tudo maravilhoso. Mas nesse caso, não se aplica. É bacana que você está fazendo seu exemplo, mas não se aplica à nossa realidade hoje. Sabe por quê? Por essas razões. E tem uma coisa que ninguém percebe. O servidor ele vai ficar com todas as despesas da justiça. Ele vai ter computador compatível. Ele tem que ter a água, luz, telefone da sua casa. É ótimo. E o toque, tudo. A sugestão, eu acho que teletrabalho ninguém vai perder. Vai acabar assim como toda a digitalização de todos os processos. Muito bem. Só que, aqui falando para você, mas para cá, eles têm que repensar, que os juízes não estão aqui, né, aqueles que dirigem realmente. Mas eles deviam repensar, é uma coisa boa, eu acho, é uma ideia boa. Essa servidora que está no teletrabalho, faz sim, ela tem 2 filhos pequenos, exatamente por isso que a gente beneficiou, e ela produz muito, muito além dos 30%. Então, precisa existir uma outra válvula que eles, em vez de ficarem doando todos os computadores que eles tiraram, novinho lá da secretaria, repassasse para os servidores. Porque ninguém tem, apesar de, nossa, tem a justiça, ela vai economizar, mas repense os computadores para quem vai trabalhar em casa. Eu acho que minimizaria, pelo menos, os custos. Tá certo? É uma das minhas observações. Tá? Muito obrigada. Claro. Não, aqui minha é também uma sugestão que o teletrabalho ele está se tornando uma realidade para nós. Todos nós temos interesse. Por mim, a secretaria inteira ia, ficava eu e alguém para atender balcão, porque eu acho que realmente funciona muito bem. Os servidores têm interesse na grande maioria, mas a própria justiça ela limita muita coisa. Né? Essa questão do servidor ter que comparecer uma vez por semana, pelo menos, ou a gente tem que preencher um formulário, formalizar demais para que o servidor esteja no teletrabalho. Porque uma das opções que eu vejo, por exemplo, é
um revezamento, uma semana você faz, na outra semana você faz, na outra semana você faz, que você abre uma oportunidade maior para toda a equipe fazer, sem que o servidor sinta que ele tem o direito adquirido, né? Porque eu estou de teletrabalho, você tem que voltar porque seu colega quer. Aí ele volta de mau humor, volta irritado, porque ele estava de teletrabalho e teve que ceder a chance para o colega. Então, quando você explica, hoje eu deixo claro, que esse mês você vai fazer, a partir do mês que vem ela faz, o mês que vem a gente vai combinando que essa possibilidade seja transferida para a secretaria. Não que seja uma coisa tão formal e burocrática como é de fazer um processo de encaminhar para a diretoria do foro, para o juiz autorizar, para não sei mais quem autorizar. Tá? Então, é a título de sugestão. A segunda sugestão minha, inclusive para a questão de economia, já que a justiça, que é a palavra de ordem hoje, é que realmente a justiça comece a repensar a questão do horário de funcionamento dos prédios. Pelo amor de Deus, não tem o menor sentido a gente entrar às 9 e ficar às 19. O prédio é vazio. Advogado não vai mais no prédio. Então, tudo bem, o CNJ nos obriga a abrir às 9. Vamos abrir o prédio às 9. Eu não estou falando de fazer plantão. Abre às 9 com a vara de plantão. Uma vara só trabalha. Uma vara. É sugestão minha. Cada um dá a sua. Cada um dá a sua. Estou dando a minha. A vara de plantão recebe quem for lá. Ok? A vara de plantão está lá. Ela recebe, ela atende, não é plantão, o prédio está aberto. Se a pessoa puder voltar depois a 1 para ser atendida pelos colegas, ela volta, senão a vara resolve. Então, minha sugestão é da 1 às 7. Ok? Aí dá para trabalhar. Obrigada, viu, gente? Compartilhar alguma experiência legal que tenha tido também, como ela teve aqui de ser teletrabalhadora, mas de ter gerenciado pessoas de teletrabalho. O colega falou que está sendo um sucesso lá, né? Você, que a sua produz enormemente. E adora. Mas assim, fazer esse acordo com a equipe de revezamento, tem algum problema? Porque tem que subir o processo até a instância máxima. Demorou 3 meses. Entendi. Demorou 3 meses para autorização de uma cópia fechada. É uma outra realidade. A vaga tem uma outra realidade. Ela está atacando o chefe máximo da unidade. Eu queria te fazer uma pergunta, o que você acha de uma questão que está na nossa norma, que é que esse servidor ele tem que produzir 30% a mais, até 30% a mais. Então é óbvio que o gestor, quando olha isso, ele quer os 30% a mais. Não adianta a gente tentar negociar aqui e falar, olha, deixa ele trabalhar igual o que o pessoal da Vale. Então eu queria saber a sua opinião. A gente não entende porque tem isso na norma. Por que uma pessoa que está em casa ela tem que trabalhar mais, parece que ela está sendo punida. Ela tem que trabalhar mais do que os colegas que estão na vara. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso. A gente mudou recentemente. Até então tinha essa mesma obrigação. Com esse movimento todo que a gente teve de reformulação dessas pessoas, aí perdeu um pouco disso. Também a gente podia punir aquele servidor que está aqui em São Paulo, que vai ter que trabalhar remotamente para Brasília, com uma meta maior para ele. Eu acho assim, que um número específico de 30, 20, não sei, não é o caso, mas eu acho que é uma questão, às vezes, assim, de ter um pouco mais, daquela questão que eu comentei na frente, a gente já ter, quem está presencialmente acaba ficando mais sobrecarregado com o telefone, com atendimento ao público, se é o caso, às vezes também não, né? Acho que cada caso tem que ser analisado individualmente, sabe? Tem lugares que não faz sentido você ter uma meta maior. Porque, assim, quem tá precisamente não vai ter, ou não vão ter outras atividades para fazer, mas há momentos que sim. Né? A gente aqui acabou com a obrigatoriedade disso, mas está assim, a cargo do gestor. O gestor tem autonomia, competência para fazer os contratos de resultado e ele é cobrado pelo resultado da meta dele.
Ele tem meta como unidade. O planejamento chega no nível de metas da unidade. Se ele não cumprir, a responsabilidade é dele. Se ele liberar as pessoas e não fizer acordos que façam com que ele cumpra a meta dele, quem está enrolado é ele. Ele que vai discutir depois. Eu acho que tem que ser caso a caso, sabe? Tem situações que não precisam desse aumento, mas talvez algumas precisem um pouco. Alguém mais, gente? Eu tenho aqui uns guiazinhos que eu acho que eu trouxe, que é esse entregou para os gestores. Se vocês quiserem, tem algumas cópias só. Posso deixar para a Gisele depois ou para distribuir para vocês. Eu já deixei um exemplar aqui. É bem didático, assim, de como fazer esses acordos, de que momento. Né? Eu acho que é um guia bem fácilzinho, mas eu posso mandar depois por e-mail também, se vocês quiserem. Vou deixar alguns exemplares para distribuir, mas disponibilizo o link. E tem também uma cartilha de teletrabalho, mas ela é muito focada na nossa norma. Não sei se vocês podem acesso à norma ali na internet, sem problema, com compensação. Gente, então, acho que está todo mundo cansado, louco para o shopping, né? Vinho. Obrigada pela troca aí, pelo estar com vocês aqui nesse momento. E espero revê-los em breve, já com novos encontros, e que vocês consigam superar essas barreiras, fazer a cabeça da autogestão, para que a coisa evolua, para que se burocratize. Eu acho que o governo federal hoje está com esse lema, né? Criou até uma secretaria de desburocratização. Não sei se vocês viram recentemente o tanto de norma que o Ministério da Economia revogou. Acho que mais de 30. Então, eles estão nesse momento. Acho que esse momento de desburocratizar sem perder o controle da coisa é muito importante. Acho que é o momento que a gente está, porque cada dia a gente vai ter menos gente trabalhando, então a gente vai deixar de fazer coisas inúteis para focar naquilo que é importante, no ótimo de Pareto ali. O que a gente tem que fazer, que vai dar mais resultados, e deixar de fazer aquilo que é residual. Obrigada. Pessoal, enquanto ele prepara lá uma última telinha para mostrar para vocês, que a gente está chegando ao final do encontro, quero dar o secretário de Orçamento e Planejamento do Conselho de Justiça Federal, o Gustavo Picário, e ele vai dar um curso, né, na verdade, mais um bate-papo, esclarecimento de dúvidas, o dia todo, falando sobre o cenário orçamentário para o próximo ano. Tá? Então, é uma coisa importante para quem quiser entender um pouquinho o cenário. A gente vai transmitir por streaming, vai gravar também para disponibilizar para vocês. E todos os magistrados que são gestores dos polos do CONGIP e outros magistrados integrantes das subseções que compõem os polos serão convidados a vir presencialmente aqui para esse evento. A gente vai mandar um e-mail para todos, informando, relembrando, mas todos que quiserem assistir vai estar disponível e depois também a gente vai disponibilizar a gravação. Tá bom? Bom, agora a gente está terminando, né? Aí eu queria só dar uma palavrinha bem rápida com vocês. A gente, depois de 6 longos anos, tivemos um encontro de diretores novamente. É um prazer enorme ver rostos há muito tempo conhecidos e que a gente quase não se encontra mais. E, ao mesmo tempo, é um prazer encontrar os novos colegas, né? A gente vê vários rostos novos que são diretores que estão assumindo, que assumiram mais recentemente. Então, a gente vai conhecendo as pessoas. Acho que aqui é um momento ímpar
um momento único, né? Eu até brinquei com alguns colegas e falei, olha, o próximo encontro tem que ser 2 dias. No primeiro dia tem palestra, no segundo dia é só bate-papo, é só cafezinho. Porque é lá que as coisas acontecem, né? É quando você conversa, quando você troca ideia, quando você compartilha. A gente entende isso. Por mais que a tecnologia nos ajude, proporcionando acesso remoto, cursos à distância, mas ainda não inventaram nada melhor do que você olhar para a Sandra, que eu não vejo há um tempão, e falar, e aí, Sandra, como é que estão as coisas lá? Tá tudo bem? Olha, eu estou com uma questão aqui, como é que você pode me ajudar? Você já teve esse problema lá? Isso é muito rico, né? Esse compartilhamento é ímpar. E só momentos como esses que podem nos proporcionar. Então, a gente fica bem feliz de ter todos vocês aqui. Você achou? E aí, cadê o passador? E aí, hoje, a gente ouviu falar de inovação, trabalho à distância, alta performance, resultados, quebra de paradigma, sim, porque como a Cláudia falou muito bem, os gestores, até para flexibilizar a resolução, que é uma resolução da 3ª região, e, portanto, vale para nós, para o Tribunal e para Mato Grosso, ela ainda foi feita num modelo de controle de pessoa. A gente sabe que tem colegas que estão em teletrabalho e que o gestor liga a cada 20 minutos para perguntar se ela está trabalhando. Então, ele está controlando o teletrabalho, ele está gerindo pessoas ou ele está controlando o horário? O teletrabalho é outro paradigma. Então, temos que quebrar paradigmas. Como eu sou um gestor num momento em que a tecnologia nos proporciona outras possibilidades de trabalhar? Melhoria da comunicação, até a comunicação nesses tempos de inovação, como é que ela pode funcionar melhor? Como é que eu melhoro as minhas práticas de liderança num cenário que eu coordeno equipe presencial, à distância, processo físico, agora vai acabar, mas processo físico, processo digital, vários sistemas. Como é que eu vou gerenciar tudo isso? Mudanças tecnológicas cada vez mais rápidas, né? Então, como vocês viram, nós tivemos um monte de informações a respeito de várias coisas, coisas que se esperam de nós. E como que a gente lida com tudo isso? É muito simples. Como é que a gente vai lidar com todos esses desafios? É fácil? É fácil, né? A doutora Luciana falou bastante de manhã das mudanças, que a gente tem que mudar, porque a gente trabalha da mesma forma que há 200 anos atrás. Gente, eu conheço pessoas que não mudam de mesa. Há pouco tempo a gente mudou de sala e a pessoa veio lá e falou para mim, eu posso levar a minha cadeira? Eu disse, mas sua cadeira, você trouxe da sua casa? Porque as cadeiras aqui são da justiça. A gente usa a cadeira. Mas as pessoas têm apego à cadeira. Então, como é que elas vão desapegar de todo um modelo para mudar? E mais do que isso, a gente fala de inovação, de pensar diferente. Eu, por mim, destruo a caixa. Porque se todo mundo tem que pensar fora da caixa, a caixa está pequena para todo mundo. Tem que jogar fora e fazer outra coisa. Então, assim, são muitos desafios. E como é que eu me motivo, mantenho a minha equipe motivada, não perco o pique, vou bem no trabalho, em casa, está tudo bem na minha vida, como é que eu vou fazer? Gerenciar tudo isso, né? Aí o gestor tem que ser o super-homem e a gestora, no mínimo, a Mulher Maravilha, para dar conta de todos esses desafios. Só que a gente não é, né? A gente é uma pessoa que tem altos e baixos, que um dia está bem, que um dia está não, que um dia não está motivado. Como é que ela vai motivar a sua equipe se naquele dia ela não está bem? Então, a gente enfrenta muitos desafios.
Para lidar um pouquinho melhor com isso, tem uma coisa que a gente pode desenvolver, que é a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É uma forma diferente de inteligência, composta principalmente do autoconhecimento, porque eu tenho que entender aquilo que dispara os meus gatilhos para bem ou para mal. Né? O meu marido, eu brinco muito com ele, que eu disse que eu instalei um alarme nele. Então, quando eu falo uma coisa e ele começa a falar de uma determinada maneira, aquilo dispara, pim-bom, pim-bom, pim-bom. Eu já sei que se eu continuar naquele ritmo, a gente vai partir para a briga. É full contact, né? Então, o que a gente faz? Bom, tá, disparou o alarme, eu falo para ele, tá bom, meu bem, você quer que eu te faça um chá? Aí ele fala, um chá? Um chá. Tá bom, um chá. E aí, enquanto eu vou fazer o chá e fervo a água, escolho o chá, eu esfriei, ele também, quando eu volto tá tudo lindo. Aí tem pessoas que falam assim, ai Gisele, mas você precisa ter mais atitude. Atitude de quê? De brigar, de ficar com úlcera, de ter enxaqueca, de ficar com raiva, de sofrer. Desde que eu fui numa palestra sobre inteligência emocional, e o palestrante disse assim, que cultivar sentimentos negativos como raiva, intolerância, irritação, mágoa, né? Sentimentos de culpa, revolta, indignação, é o mesmo que você tomar o veneno de rato e ficar olhando para o rato esperando ele morrer. Ele não vai morrer, mas eu vou. Então, assim, a inteligência emocional, ela envolve o autoconhecimento, porque eu tenho que me conhecer muito bem, instalar lá o alarme para saber lidar com as minhas emoções de uma maneira inteligente, o controle dos impulsos, a persistência, porque não é fácil. Tem dias que você fala, eu já joguei o bule de chá nele, não consegui chegar na cozinha. Mas isso não invalida o esforço. A gente pode continuar tentando. A persistência leva à excelência em tudo. Não é por isso que a gente vai na academia e malha, 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 aí você vê que o braço vai ficando mais fortinho, aí você vai ficando mais feliz. Tem dia que você não vai, mas a persistência é muito importante. A automotivação. E nessa seara da inteligência emocional, o que não vai faltar é a gente falando, não, olha, eu não tenho sangue de barata, não, estou fazendo curso para Madre Teresa de Calcutá, né, eu não quero ser vestibular para Santos. Eu já ouvi tantas coisas, mas na verdade, quando eu estou me motivando para ser inteligente emocionalmente, eu não estou trabalhando só para o outro, eu estou trabalhando principalmente para mim, para manter o equilíbrio, para me tornar uma pessoa centrada, para sofrer menos, para ter menos azia, gastrite, dor de cabeça, inflamação na garganta. São todas doenças que também são somáticas e explicam emoções. Tem alguns médicos que dizem que 90% das doenças são emoções cristalizadas no corpo. Você não lidou nunca bem com essas emoções, elas vão lá se cristalizar em algum ponto do seu corpo e aparecer como doença, né? Então, habilidade social. Quando a doutora Luciana me convidou para assumir a subsecretaria, ela falou assim para mim, olha, eu agradeci, fiquei muito feliz, tudo, e ela falou, mas eu estou te convidando porque eu sei que você tem a habilidade diplomática para lidar com 8 magistrados. Que na Vale o diretor tem 1, né? Eu tenho 8. Um que coordena cada uma das áreas e mais aqueles que vão surgindo trazendo projetos para o laboratório. E aí eu tenho que lidar com tudo isso. Eu não estou falando que eles são ruins, eles são ótimos. Mas a gente tem que aprender, é como se eu tivesse, além de todos os meus chefes, mais 8. E cada um é de um jeito. Então você tem que desenvolver a habilidade. Todo mundo fala de gerir equipe.
Ninguém fala de gerir o superior hierárquico. E é super importante isso. Porque cada juiz, cada diretor, cada gestor é de uma maneira. E com cada um deles, eu vou ter que inteligentemente escolher o comportamento mais adequado e instalar os alarmes, né? Então, você vai conhecendo melhor as pessoas, sejam da sua equipe, sejam os seus gestores, e vai se relacionando cada vez melhor com eles, né? E uma coisa importantíssima, a capacidade de perceber os sentimentos alheios. Como é que o outro... Mas é empatia de verdade, sabe? Não aquela empatia assim, que a Carol chega para mim e fala, ai, Gisele, eu tô com um problema. Eu falo, problema? Você não sabe os meus. Qual é a minha empatia nisso, né? Eu já imediatamente puxei para mim e não estou nem um pouco preocupada com os problemas que ela iria me apresentar. Então, é entender o sentimento do outro, entender como a outra pessoa reage frente a determinada situação, que pode ser muito diferente da gente. Eu posso entender as coisas e lidar com alguma coisa de uma maneira muito tranquila. E o outro tem uma dificuldade para lidar com isso, contudo, se sair muito bem em outra seara que eu tenho dificuldade, porque as pessoas são únicas. Então, é muito importante a gente desenvolver essa capacidade de lidar com equilíbrio e sabedoria com emoções e sentimentos. Hoje, se vocês botarem lá na internet mindfulness, vocês já ouviram falar? Nada mais é que a boa e velha meditação adaptada aos meios corporativos. Tem milhões de cursos, milhões de treinamentos, programas. Para quê? Para que você vai fazer mindfulness? O que é um exercício de mindfulness? É você fazer silêncio e recolhimento, sentado, deitado, em pé, andando, da maneira que você quiser, mas de você buscar um centramento, um equilíbrio para você lidar melhor, com mais precisão, com mais objetividade, com mais calma e serenidade, com as situações do dia a dia, né? Num desses cursos, o facilitador disse assim, olha, na pior das hipóteses, que está tudo pegando fogo, você pede licença, eu vou ao banheiro. Aí ele diz que ele faz isso, ele se tranca no banheiro e ele diz que ele fala para ele mesmo, respira, Arthur, respira. E aí ele fica. Experimente. Respira e expira, mas prestando atenção na sua respiração. 1 minuto que você faça isso, você já fica mais tranquilizado, apaziguado. Ainda que você não queira entender ou atribuir isso a acalmar a mente, ou a coisas zen, ou transcendentais, ou budistas, orientais, não classifique, só experimente o respirar. Na pior das hipóteses, você levou mais a oxigenação para o seu corpo e expeliu mais gás carbônico, toxinas, o que quer que seja. Então, assim, um simples respirar e expirar com tranquilidade, prestando atenção na respiração, já ajuda. Então, já é um momento, um modo de você lidar melhor com as suas emoções. Quando eu era pequena, minha mãe falava assim, tá com raiva? Não fale nada agora. A minha mãe dizia isso. Vai tomar uma xícara de café com leite, depois você volta para conversar. O café com leite, quando eu era adolescente, eu achava que era mágico, né? Porque tomava, e nossa, eu estou me sentindo melhor mesmo, né? Bem docinho. Não é que é mágico. É porque é o mesmo subterfúgio que eu uso com o chá. É o tempo de distanciamento, esfria a raiva, a emoção, a ansiedade, e você volta mais tranquilo, mais preciso, mais objetivo. A inteligência emocional, ela lida com alguns princípios básicos, né? A autoconsciência, eu tenho que ter um bom grau de consciência sobre mim mesma, lidar com as emoções, mas para lidar com as emoções eu tenho que conhecer essas emoções. Estou com raiva. Ok, estou com raiva. É um sentir, essa coisa às vezes explode em você. Agora, o segundo momento é o que vou fazer com isso.
vou ter um chilique, vou bater no outro, vou brigar, vou xingar, e muitas vezes coisas que eu vou me arrepender depois, ou eu vou pensar melhor o que eu vou fazer com a minha raiva. Não é negar o sentimento. Você está sentindo, ok, mas o quanto você vai deixar que esse sentimento tome conta de você e te faça, às vezes, fazer coisas que você depois se arrependerá bastante. É muito comum, filho adolescente, né? Os meus, quando eram adolescentes, tinham um chilique homérico, quebrava as coisas e tal, depois se arrependia. Depois, um pouco maiores, brigava com o namorado, com o chefe, com o irmão, falava um monte de absurdos, depois ia pedir perdão. Poxa, eu não queria dizer nada daquilo. Não queria mesmo, mas no momento da raiva aquilo azedou e saiu, né? Então, é importante aprender a reconhecer e lidar com as emoções. A automotivação, como eu já disse, a gente não pode depender tanto do externo. Até porque eu não consigo motivar ninguém. Eu não consigo falar para a Débora, olha, Débora, fique motivada. Eu vou dançar aqui e ela vai se motivar. Motivação é intrínseca. As pessoas podem receber estímulos, mas se elas vão se motivar ou não a partir do estímulo, é algo dela, individual, subjetivo, e os estímulos são diferentes para cada um. As pessoas não se motivam a partir dos mesmos estímulos. Então, é muito importante que a gente descubra o que nos motiva e nos estimule. Eu falei para vocês dos nossos 12 apóstolos, como fala o Dr. Paulo, né? Eu tenho pessoas nesse grupo que estavam muito desmotivadas. A partir da perspectiva de fazer um trabalho diferente, essas pessoas estão motivadas novamente, estão engajadas, estão trabalhando voluntariamente, estão felizes. Então, no cenário que a gente tem, é uma ferramenta que a gente pode dispor. Como é que eu vou motivar a pessoa? A gente falou bastante do laboratório, mas a gente tem a equipe de gestão de dados, que está fazendo um monte de trabalhos premiados, e os servidores que compõem essa equipe não estão lotados na equipe. Eles estão espalhados em vários lugares, inclusive a gente tem um servidor de Bauru, trabalhando remotamente com a equipe de gestão de dados, sem prejuízo das suas atividades, e que está super feliz, porque ele gosta de informática, é um programador, mas é técnico do judiciário. Então, ao invés dele ficar infeliz fazendo trabalho de técnico e pensando que um dia ele gostaria de trabalhar com construção e criação de programas e sistemas, ele está fazendo isso remotamente e está motivado. Então, é interessante nós repensarmos a nossa maneira de trabalhar, mas a nossa maneira de atuar no mundo também. Eu quero ser uma pessoa sempre desmotivada, sempre insatisfeita, sempre triste, sempre indignada, ou eu quero ser uma pessoa feliz, uma pessoa que está bem consigo mesmo, uma pessoa que controla a sua vida e não é arrastada por ela, né? Claro, a gente pode controlar tudo? Não. Mas a maneira como a gente vai se sentir diante das coisas que nos acontecem, sim, eu posso aprender a lidar com isso. A empatia, que é aquela capacidade de realmente sentir como o outro, e a capacidade de se relacionar. Na verdade, é fazer essa conexão, né? Emoção com razão. Razão e emoção. A minha formação é filosofia. E os gregos antigos sempre diziam assim, que a emoção, ela pode ser uma besta desenfreada, que te arrasta para vários lugares e te torna escravo dos seus desejos e paixões. A razão sozinha pode ser uma tirana, que te condena, que te restringe e que te engessa com determinado tipo de atuação. E que a sabedoria está na união das duas coisas. É uma razão emocional, digamos assim, uma razão com emoção e uma emoção racionalmente equilibrada. Então, se a gente consegue esse equilíbrio, essa junção, isso nos faz muito bem.
Temos as competências de inteligência emocional e social, então a autoconsciência, o autogerenciamento, né? A gente que trabalha como gestor, que tem equipes para gerenciar, às vezes eu ouço o colega falar, mas eu sou supervisor de mim mesmo, porque eu não tenho servidores. E quem gerencia você? Ah, é o meu chefe. Tem certeza? Só lá no seu pedacinho, você não faz uma autogestão? Quem trabalha em teletrabalho, em trabalho remoto, se não se autogerenciar, não consegue, como a Cris falou, ser bem-sucedido. Autodisciplina é uma forma de autogerenciamento. Então, a autogestão é muito difícil, porque é fácil para mim falar, a Débora se atrasou porque ela não chega no horário. Mas não, eu me atraso porque eu tenho problemas, eu moro longe. Né? A gente tem uma tendência a ser mais condescendente com a gente do que com o outro. Né? Então, a autogestão é uma tarefa difícil. A consciência social e a gestão dos relacionamentos. Né? A Grazi falou bastante da autoinfluência. Né? Sejamos ou não auto-ir, temos que aprender a ser bons influenciadores daqueles que nos cercam, influenciá-los para o bem, para bons propósitos, para conseguir um bom clima, bons relacionamentos, harmonia no ambiente de trabalho. Então, a inteligência, como eu falei, tem esses 4 pilares. A autoconsciência tem a ver com conhecer as próprias fraquezas, emoções, forças e impulsos. A autogestão tem a ver com praticar o autocontrole, controlar impulsos e atitudes ruins. A empatia com conquistar, ouvir, levar em conta o sentimento dos outros. E a habilidade social, que é aquela capacidade de agregar e conduzir as pessoas na direção que você deseja ou que você precisa. Vocês já assistiram esse filme? Eu brinco sempre assim, que eu sou um condomínio, na verdade. E eu tenho vários inquilinos nesse condomínio. Então, tem lá o pessoal que mora no porão, tem o pessoal que mora no sótão, na cobertura, e o pessoal que mora nos andares intermediários, né? E o meu grande trabalho diário, a partir do momento que eu abro os olhos de manhã, é gerenciar esse povo, né? Porque aí tem lá nojinho reclamando, tem lá alegria querendo ficar feliz, mas tem o senhor bravinho. Esse filme é um filme infantil, mas é um filme que eu já assisti 3 vezes. Cada vez que eu assisto, eu aprendo mais alguma coisa, porque é isso, né? Às vezes a gente não tem a sensação que mora um demônio em mim, então que eu preciso lidar com os meus impulsos, meus desejos e minhas tendências mais agressivas, mais pessimistas, e ao mesmo tempo não deixar que a Dona Alegria fique pulando como Poliana. Então, é muito interessante. Quem não assistiu, eu recomendo. Então, o grande trabalho que a gente faz é gerenciar todos aqueles eus e aquelas personas que me compõem. E para fazer isso, desenvolver a inteligência emocional. O Daniel Goleman, que é um dos pais, divulgadores, precursores da inteligência emocional, ele fala assim que as pessoas que são mais exitosas na vida, seja no trabalho, nas suas relações pessoais, no campo acadêmico, normalmente, cerca de 77% delas são pessoas com alto índice de QE, que eles chamam, que é o quociente de inteligência emocional, que é um outro índice que se usa hoje também para se referir às pessoas que desenvolvem mais esse lado da inteligência. E que 23% não tem tanto êxito. Isso é uma pesquisa que ele fez, está publicada num livro chamado Trabalhando com a Inteligência Emocional. Ele diz que esses 23% são pessoas que têm dificuldade de lidar com as suas emoções. E, por fim, para terminar, que eu sei que todos vocês já estão com a bolsa na mão para ir embora, e falando da Gisele, não para mais de falar. Eu
Gostaria de terminar com essa frase de Aristóteles que eu acho que é assim basilar para desenvolver inteligência emocional. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de maneira certa, não é fácil. Então, zangar-se está na parte da não inteligência emocional. Todo o resto está na parte do desenvolvimento da inteligência emocional. Obrigada por estarem aqui mais uma vez. Os meus contatos quase todos vocês já têm. A gente vai passar para vocês uma pesquisa via Google Form. Vocês vão receber por e-mail. Respondam, é super importante. E todas as sugestões que vocês têm, como as colegas sugeriram, redução de horário, mudanças na resolução do teletrabalho, coloquem ali, porque a gente compila e encaminha para a diretoria do foro, que é o que nos compete, o que a gente pode fazer, que está na nossa autonomia. Tá? Espero reencontrá-los. O Laboratório de Inovação está com as portas abertas para todos vocês. Gostaria muito de recebê-los, se quiserem nos fazer uma visita extensiva à Cláudia. Nós teremos muito prazer em recebê-los para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho que é feito lá e, como eu disse, que é todo feito por voluntários. Tá bom? Muito obrigada, um ótimo retorno para vocês. Até Sim,